Olá, meninas e meninos, cá estou eu. Hoje vou falar de Nicolau Copérnico, considerado o pai da astronomia moderna. Ele nasceu em 1473 e vai morrer em 1543, com 70 anos, para a época bem velhinho, né? Bom, mas quem foi Copérnico? Foi astrônomo, matemático, polonês, que desenvolveu a teoria heliocêntrica. Mas foi também cônego da Igreja Católica. O que é cônego? Cônego é um padre que realiza funções litúrgicas mais solenes na igreja. Quando ele tinha 18 anos, ele entrou para a Universidade de Cracóvia, na época, capital da Polônia. Hoje, vocês sabem, a capital é Varsóvia, né? Cracóvia até hoje é uma cidade conhecida pela sua riqueza e cultura. Bom, quando ele tinha 24 anos, já formado, Copérnico partiu para a Itália para estudar Direito Canônico, um curso que durou 3 anos. O que é Direito Canônico? É estudar as leis que regem a Igreja Católica Apostólica Romana. Depois, em 1501, ele regressa à Polônia, onde se ordena padre e depois é nomeado cônego, como eu já falei. Nicolau Copérnico costumava se instalar numa torre que cercava a catedral, local que lhe servia de observatório do céu. Posteriormente ficou conhecida essa torre como Torre de Copérnico, tá? Onde ele atuava como cônego nessa igreja de Cracóvia. E ele, então, a torre é conhecida como Torre de Copérnico, ele ficava lá observando os astros, observando o céu, se inspirando, né? Bom, durante anos ele passou a se dedicar à elaboração de sua nova e revolucionária teoria do universo. Desde que estudara na Itália já vinha com essas ideias. Mas sua teoria contradizia todas as ideias geocêntricas de Ptolomeu, que afirmava que a Terra era o centro do universo e em torno dela, da Terra, giravam todos os corpos celestes. Daí o nome dessa teoria, geocentrismo, geoterra, centrismo centro, tá? Olha, a teoria de Ptolomeu, todos acreditavam, igreja, todos naquela época. A ninguém ocorria duvidar dessa teoria ou concepção, mesmo porque a Bíblia e a igreja, já falei, aceitavam como verdade indiscutível. Então, quando surgiram as ideias de Copérnico, de que o Sol era o centro do universo, essas ideias foram consideradas sacrilégios. Só para elucidar, o nome dessa teoria, chamada heliocentrismo, vem de hélio, Sol, lembra do Deus Sol? O hélio, e centrismo, centro, então Sol como centro. Copérnico, além de colocar o Sol como centro do universo, ainda dizia que a Terra não era estática, como o geocentrismo dizia, tá? Mas que girava em torno do Sol, num período que corresponde ao ano terrestre. Um ano girando em torno do Sol. Tem as 4 estações e dura um ano. E além disso, essa teoria de Copérnico afirmava que a Terra também fazia um movimento em torno de si, que explicava a sucessão do dia e da noite. Tudo isso vem de Copérnico, tá? Século XVI. Bom, agora, vamos lembrar desses nomes. Movimento em volta do Sol, movimento de translação. Movimento em torno de si mesmo, movimento de rotação. Lembra da escola? Bom, voltando a Copérnico. Em 1512, Copérnico publicou seu primeiro livro, que chamou Pequeno Comentário. Publicação que causou muito alvoroço. Uns receberam essas ideias, as ideias de Copérnico, com hostilidade, enquanto outros achavam Copérnico um visionário, um louco. Bom, em 1530, só em 1530, eu já vinha com essas ideias desde 1512, né? Mas em 1530, Copérnico concluiu um compêndio de 6 volumes com todas as suas teorias, sendo só publicado depois da sua morte, depois de 1543. Uma parte, só uma parte.
Vocês lembram a descoberta da América, em 1492, tá? Né? Quando Colombo chegou na América, tá? Copérnico tinha apenas 14 anos nessa época. Mas o estudo da astronomia já era muito importante, pois os navios avançavam cada vez mais para longe da costa, porque já se acreditava que a Terra era redonda, mas ainda não como o Sol, o centro do universo. Bom, voltando a Copérnico, seus estudos e pesquisas vão demorar cerca de 30 anos para virem à luz. E por quê? Porque ele era prudente. Sua prudência em publicar e justificar, né, as suas ideias podiam causar a condenação da igreja. Porque quem questionasse as doutrinas oficiais, muitos iam para a fogueira, pela Inquisição, vocês sabem disso. Bom, muitos, todos sabem, as condenações, resultavam, quem falava contra a Bíblia, contra a igreja, contra os dogmas da igreja, quando era coisa muito séria, o destino era a morte na fogueira, sob acusação de heresia pela Inquisição. Um dos casos mais famosos, que foi morto pela Inquisição, foi condenado pela Inquisição, foi Giordano Bruno. Quem era Giordano Bruno? Era um astrônomo, filósofo, poeta, professor universitário e frade dominicano, tá? Ele revelou, por que ele foi condenado? Porque ele revelou que o universo era infinito, não era finito como se acreditava. E isso aconteceu muitos anos, ele falou isso, muitos anos após a divulgação dos primeiros textos de Copérnico, foi bem depois de Copérnico. Ele foi julgado, Giordano Bruno, como herético a partir de 1593. Foi acusado de negar várias doutrinas católicas, tá? Apoiar a teoria de Copérnico, ele apoiava, o heliocentrismo, e pregar que o universo era infinito, sem centro, repleto de mundos habitados. Foi um caos para a igreja, então ele foi condenado à fogueira. Outro astrônomo que ficou famoso naquele período, foi Galileu Galilei. Ele nasceu em Pisa, na Itália, tá? Quando Copérnico já nem existia, foi bem depois de Copérnico. Ele conseguiu comprovar a teoria heliocêntrica de Copérnico, porém, tá? Para não ter o mesmo fim de Giordano Bruno, ele comprovou, mas para ele não ir para a fogueira também, como Giordano Bruno foi, negou essa afirmação. Acho que ele deixou escrito, foi para ele continuar suas pesquisas e não morrer na fogueira, que ele negou, tá? Isso quando recebeu ameaça de excomunhão e morte pela Inquisição. Ele falou, eu não posso morrer, deixou escrito, porque eu tenho muita coisa ainda para descobrir e estudar. Bom, a ideia do geocentrismo foi mantida pelo Vaticano até 1835, século XIX. Ano em que Gregório XVI, o Papa, mandou retirar a obra de Copérnico, chamada Revoluções dos Corpos Celestes, como um livro censurado pela Santa Sé. Mas agora eu vou voltar ao heliocentrismo, essa ideia do Sol como centro. Gente, isso já foram achados registros já na antiguidade que falavam disso, mas ficaram por aí. Segundo fontes, o primeiro que admitiu que o geocentrismo estava errado foi Aristarco de Samos, no século III a.C. Como sabia que o Sol era o maior dos astros, ele deduziu que seria mais razoável, né, os menores girarem em torno do Sol, em torno dele. Mas, como se viu, só muito mais tarde é que Copérnico formalizou a teoria heliocêntrica, tá? Produzindo literatura, provas e até modelos matemáticos,
tá? Agora, vou falar um pouquinho da vida de Copérnico. Seu pai era um comerciante, sua mãe também era originária de uma família de comerciantes ricos. Ele era o mais jovem de 4 filhos, e um deles, um dos irmãos, né, se tornou cônego da Ordem dos Agostinianos. E uma de suas irmãs virou uma religiosa da Ordem dos Beneditinos. E outra irmã casou com um importante comerciante com quem teve 5 filhos. Mas, olha só, um segredo. Essa mulher casou com um importante comerciante com quem teve 5 filhos, mas esses 5 filhos foram criados por Copérnico. Não tem assim uma história que conte o porquê, se ela morreu, se ela deixou os filhos. O que se sabe é que ele criou, né, os sobrinhos, né, mesmo ele não tendo casado nunca, nem tendo filhos, mas ele criou os 5 filhos da irmã, tá? Na época em que ele começou a estudar e divulgar seu modelo cosmológico, em que os corpos celestes que giram em volta do Sol e não na Terra, ele deixou escrito uma frase famosa, porque ele mostrou o receio dele divulgar as suas ideias, porque ele via muita gente indo para a fogueira. Olha só, abre aspas, quando dediquei algum tempo da minha vida à ideia do heliocentrismo, meu receio era ser desprezado pela novidade e o aparente contrassenso. Ele achou que ia ser desprezado. Esse receio quase me fez largar a obra feita. Ele não largou a obra feita, mas ele não divulgou com esse receio. Então ele teve certo receio, tá? Outra frase famosa de Copérnico é: a sabedoria da natureza é tal que não produz nada de inútil ou supérfluo. A natureza é sábia. Vou ficar por aqui. Beijo.